Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à primeira teleconferência da CSN Mineração para apresentação dos resultados referente ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da SN Mineração, ri.snmineração.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenhos e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultados de diversos fatores, tais como as condições gerais e econômicas no Brasil e outros países. Níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamentos de obrigações ou créditos denominados em moedas estrangeiras. Medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais, em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo a participação de todos no call de resultados da CSN Mineração. Vou iniciar com os destaques do período. Eu gostaria de destacar o resultado recorde em 2021 da empresa, com EBITDA ajustado de 10,4 bilhões de reais, impulsionado pelo forte desempenho do primeiro semestre. No quarto trimestre fomos negativamente impactados por um volume forte de chuvas, acima da média histórica, sobretudo em outubro, e pelas grandes paradas de manutenção programadas que aconteceram em novembro. Em relação ao fluxo de caixa, atingimos também aqui um recorde 60% superior ao recorde anterior de 2020, com 8,8 bilhões de reais no ano, mesmo já considerando o impacto negativo do quarto trimestre, sobretudo em razão de um menor resultado operacional, aumento do volume de investimentos como previsto, um aumento no capital de giro e também pelas recompras realizadas pela companhia. O volume de produção e compra no de terceiros alcançou 36 milhões de toneladas, ficou dentro do guidance que tínhamos apresentado para o mercado, e ficou 18% acima do volume de 2020. O guidance de 2022, apesar dos impactos da chuva de janeiro que ocorreram em Minas e no Rio, estão mantidos em 39 a 41 milhões de toneladas. Após a abertura do segundo programa de recompra, a companhia já adquiriu em menos de 2 meses 99% do alvo do programa. E acho que aqui merece destacar também o volume de dividendos que será submetido, que foi submetido para deliberação da Assembleia Geral, de 2,5 bilhões de reais, alcançando assim 80% de payout no ano, que resulta num dividend yield de duplo dígito. Acho que vai destacar também as novas metas de ESG que comunicamos ao final do ano passado, com um compromisso de reduzir em 30% a emissão de gases de efeito estufa, apesar da companhia já ser a de menor emissão por tonelada entre os peers do setor, e se tornar carbono neutra em 2044. Indo para o próximo slide, de volume de produção e estoques, a gente teve um volume de produção de 6,9 milhões de toneladas no quarto trimestre,
aqui bastante impactado pelas chuvas e pelas paradas programadas, tanto nas plantas de beneficiamento como no porto, mas terminamos um ano com um crescimento de 18%, com 36 milhões de toneladas. Acho que um ponto relevante é o crescimento de estoque ano contra ano. A redução tri contra tri se deu exclusivamente pela realização das vendas daqueles volumes de 1,2 milhões de toneladas que tinham sido embarcados no terceiro trimestre, mas por uma estratégia comercial não haviam sido vendidos ainda. Acho que se mostrou acertada essa estratégia comercial e a gente terminou o ano com estoque praticamente o dobro do que a gente tinha há um ano atrás. No próximo slide, em relação a vendas e receita líquida, FOB, a gente tem um volume de vendas no quarto trimestre de 7,7 milhões de toneladas, aqui também impactado pelas fortes chuvas que enfrentamos no período, e terminamos um ano com um crescimento de 7% no volume de vendas, com um total de 33,2 milhões de toneladas. A receita líquida unitária teve uma queda de 15%, apesar de uma redução de 33% dos lotes no período. E aqui a gente foi positivamente impactado pelas vendas com período cotacional defasado, que a gente realiza, sobretudo para o Japão. Em relação ao CPV e o EBITDA, a gente teve uma redução no CPV contra o trimestre anterior, bastante em função da queda do Platts, mas também por um volume um pouco menor. E tivemos o EBITDA recorde no ano, acho que 27,5% superior ao recorde anterior, acho que mostra quão excepcional foi o ano de 2021, e a gente começa o ano de 2022 também com boas perspectivas para o nosso mercado, e acreditando que devemos ter um resultado bastante em linha com o que foi o ano passado. Em relação ao EBITDA ajustado no trimestre, aqui o grande impacto foi a queda no Platts, né, em relação ao trimestre anterior, fomos impactados também por volume, mas teve um impacto de novo, como tivemos no trimestre anterior, com menor intensidade, mas tivemos o impacto das provisões de vendas realizadas em trimestres anteriores, ainda sujeitas a ajuste de preço. A gente entende isso como um evento não recorrente, né? As perspectivas para o primeiro trimestre desse ano são positivas em função do aumento do Platts no período. Tivemos no próximo slide, nós falamos um pouco mais sobre investimentos e capital circulante da companhia, um crescimento no CAPEX, né, como previsto, aqui ainda muito em função da implementação dos projetos de melhora de qualidade, aumento de produtividade, e também a ampliação da capacidade de movimentação com ampliação da frota para a mina de Casa de Pedra. No capital circulante líquido, a gente teve uma diminuição dos estoques da companhia, que foi balanceado por uma diminuição nas obrigações com os fornecedores. Em relação ao retorno aos acionistas, né, como tínhamos nos comprometido durante o IPO, estamos aqui encerrando o nosso primeiro ciclo anual e confirmando a distribuição de 80% do lucro líquido no período, submetendo à Assembleia Geral esse dividendo adicional de 2,5 bilhões, totalizando no ano uma distribuição de 4,8 bilhões na forma de proventos aos nossos acionistas, representando um dividend yield de 13% com o preço da ação de ontem. A CEMIG recomprou ao longo de 2021 equivalente a 650 milhões de reais, e acho que isso é uma forma adicional, além da distribuição de dividendo, de retornar a caixa e valor para os nossos acionistas. No próximo slide, a gente apresenta o cronograma de amortização das obrigações financeiras da CSN Mineração. A gente tem uma clareza, né, da situação confortável, com um caixa de 10,9 bilhões e um caixa líquido de 6,1 bilhões, um cronograma bastante alongado dessas obrigações, o que nos permite ter um conforto para executar o plano de investimento apresentado ao mercado. No próximo slide, a gente apresenta o fluxo de caixa do trimestre, negativo em 436 milhões de reais. Foi uma combinação aqui de alguns fatores, o aumento do capital de giro, um maior volume de investimentos, e aqui o impacto também do imposto de renda no período.
Vale destacar, né, o resultado recorde anual de 8,8 bilhões de reais, 60% superior ao recorde anterior. No próximo slide, a gente comenta sobre o impacto das chuvas de janeiro na produção da CSN Mineração. A gente teve um índice pluviométrico maior do que o histórico, do que o previsto pela companhia. Isso interrompeu a nossa extração de minério por aproximadamente uma semana e gerou um impacto de aproximadamente 1 milhão de toneladas de volume. Ambas as plantas, né, já estão operando a full, de forma que isso nos permite manter o guidance de 39 a 41 milhões de toneladas e vamos buscar essa diferença no período seco do ano. Outro ponto de destaque é que, apesar das fortes chuvas, né, as estruturas das barragens da CSN Mineração continuam com níveis máximos de estabilidade, nível 0, em todas elas. No próximo slide, a gente destaca os principais pontos de ESG. Aqui volto a mencionar a redução de 30% de compromisso de emissão de gases de efeito estufa até 2035 e o compromisso de ser net zero até 2044. Avançamos na adoção das melhores práticas, como o primeiro reporte ao CDP e a conclusão da matriz de riscos TCFD, e reduzimos em 20% o consumo de água nova por tonelada de minério produzido em 2021, comparando com 2020. Revegetamos 29 hectares e terminamos o ano com a menor taxa de gravidade de acidentes nos últimos 3 anos, com 0 fatalidades, e avançando na agenda de diversidade, com um aumento de 27% na participação feminina na companhia, passando de 14% em 2020 para 18% em 2021, e um aumento de 19% na representatividade de PCD em comparação com o ano anterior. Com isso, eu concluo a apresentação e gostaria de passar a palavra para uma consideração final antes do Q&A para o nosso presidente do Conselho de Administração, senhor Benjamin Steinbrück. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los e dizer da nossa alegria da publicação do último trimestre dos resultados da CSN Mineração, já que tudo aquilo que a gente se propôs a fazer foi feito, foi entregue. É claro que sempre as coisas podem ser melhor e nós temos essa característica de exigir de nós mesmos sempre melhores resultados, mas a questão é que a CSN cumpriu com tudo aquilo que tinha se proposto a fazer, apesar de todas as dúvidas e de todas as incertezas quando do lançamento da CSN Mineração no mercado, com o compromisso dos investimentos, do aumento de produção, da redução de custos, enfim, da apresentação de números desafiadores que nós nos propusemos a entregar e entregamos. Nós tivemos um quarto trimestre que poderia ter sido melhor. Agora, duas coisas que aconteceram, na verdade, com a queda do mercado, nós optamos por manter as margens e segurar um pouco o faturamento. Com isso, nós estamos iniciando com bastante estoques, o que é bom, porque a demanda continua forte e certamente esses aumentos de preços de matérias-primas que estão se vendo em todos os setores, eles vão permanecer e, na verdade, a gente vai tirar proveito disso. O importante para nós é que, dentro da situação geral da companhia, nós estamos iniciando 2022 de forma muito melhor do que iniciamos o ano passado. Nós temos certezas das entregas dos nossos compromissos em termos de aumento de quantidade, de melhora de qualidade
e de redução de custo. Nós temos certeza também da continuidade do sucesso de implementação do plano de expansão e, mais do que isso, nós temos certeza de que percorremos um longo caminho e temos certeza que estamos num ponto que nunca tivemos e com perspectivas cada vez melhores para a companhia. Eu queria dizer da minha satisfação, porque tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer, nós fizemos, nós entregamos, tanto na CSN Mineração quanto na CSN. A posição hoje é completamente diferente do que era no começo de 2021. Nós estamos hoje com companhias completamente diferentes e prontas para aceitar e entregar os desafios que nós nos propusemos a fazer de forma muito tranquila. Eu diria hoje que eu tenho a certeza, a convicção absoluta que nós vamos ter 2022 muito melhor do que foi 2021 e muito melhor do que hoje está todo mundo esperando. Eu vejo isso pelos relatórios que são apresentados com relação à nossa companhia CSN Mineração. Eu termino agradecendo a todos, aqueles que acreditaram em nós, aqueles que apostaram em nós, aqueles que nos suportaram dentro de um plano ambicioso que foi feito em 2021, e dizer para vocês que a perspectiva é fantástica para a CSN Mineração, tanto do ponto de vista de crescimento orgânico, quanto, eventualmente, pequenas e médias aquisições e fusões que possam ser feitas. Acreditamos muito na continuidade do trabalho que foi feito e na perspectiva de uma entrega muito melhor para 2022. Agradeço, por fim, ao time nosso todo, que teve um ano de muito trabalho, de muito desafio, e que conseguimos passar bem por tudo isso e entregar esse resultado para nós fantástico, que foi o exercício de 2021. Muito obrigado a todos e passo a palavra agora ao Pedro, que vai abrir para as perguntas que todos quiserem fazer. Obrigado mais uma vez. Obrigado, presidente. Passo, então, para o início do Q&A, das perguntas, e confirmo também que estou junto com o diretor Enéas Garcia Diniz. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Isabela Vasconcelos, Bradesco BBI. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma principal pergunta aqui, que é sobre realização de preços, né, e os ajustes dos mecanismos de precificação. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor em termos do breakdown do volume do quarto trimestre, né, distribuído nos diferentes sistemas de preço, né, ou seja, né, defasado, corrente e provisório, e também olhando para o primeiro TRI, se vocês puderem compartilhar esse breakdown e também o preço provisório aí no fim do trimestre, se for do quarto trimestre, né, se for possível, isso já nos ajudaria bastante para conseguir calcular mais acertadamente a realização de preço aí no próximo trimestre. E a segunda pergunta, em termos de volume, né, qual que vai ser a estratégia aí de compras de terceiros, né, ao longo do ano, né? Enfim, se tiverem algum update nesse sentido. São essas minhas perguntas. Obrigada.
Obrigado pelas perguntas, Isabela. Iniciando com o seu primeiro ponto de realização de preços, a gente terminou o terceiro trimestre com 5,2 milhões de toneladas de vendas realizadas ao longo do terceiro TRI, ainda sujeitas a ajuste de preço em períodos futuros. E a marcação ao final do terceiro TRI desse volume era de um FOB de 70,91 dólares, equivalente a um Platts de 119,65 dólares. Para o quarto trimestre, ao longo do quarto trimestre, né, a realização / remarcação a mercado destes volumes, a gente concluiu o período com um FOB médio de 53,91. Então, essa queda de 17 dólares aplicado sobre o volume de 5,2 milhões de toneladas, que explica o impacto de 88 milhões de dólares no resultado do período. A gente terminou o quarto TRI com um volume um pouco menor, em aberto, de 4,3 milhões de toneladas, com um FOB de 57,4 dólares. Nós tendo isso como referência e sabendo da realização, acho que positiva, né, de preço ao longo do primeiro trimestre, acho que talvez ajude um pouco na matemática de vocês. Em relação ao quarto trimestre, a gente teve 24% das vendas em QP defasado, um pouco acima das nossas médias de trimestres anteriores, justamente em função do esforço da equipe comercial de tentar capturar esse maior preço que existia no trimestre anterior, e acho que fizemos isso com sucesso. Então, para o primeiro trimestre isso deve cair um pouco, mas isso foi o que a gente obteve no quarto trimestre, que se soma a 29% de QP corrente e 47% de QP provisionado. Em relação à sua segunda pergunta de volume, sobretudo focado em compras, né, a gente terminou o ano com um volume de aproximadamente 8,8 milhões de toneladas de compras e estamos trabalhando para manter esse patamar, que é um patamar recorde para a companhia em relação ao ano anterior, e vamos trabalhar para manter esse maior volume de compras daqui para frente. Super claro, obrigada, Pérez. Nossa próxima pergunta, de Leonardo Correia, Banco BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Léo. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Benjamin, Enéas, Pedro, obrigado. Eu vou voltar no tema da Isabela ainda de preço, né? A gente não tem sido competente para estimar esse preço certo, né, Pedro? Assim, a gente está errando já 2 trimestres o preço realizado da Semin. Eu queria interpretar um pouco do que você falou agora, né, o tom, que como a gente está num cenário de apreciação do minério de ferro lá fora, né, quer dizer, você bucou uns 4 milhões de toneladas no final do quarto TRI, abaixo de 80 dólares FOB, quer dizer, agora se imagina que você vai reverter esses ajustes negativos por um ajuste positivo. Então, eu queria primeiro confirmar se esse entendimento está certo, né, que a gente vai ter um ajuste provisório positivo, dado a movimentação recente do minério de ferro. E nessa temática de preço ainda, a gente tem recebido algum questionamento com algumas perguntas com relação à qualidade, né, da CSN, né, do minério de ferro vendido, e se está tendo algum desconto de qualidade um pouco maior do que se imaginava. Entendo a questão da umidade, então, claro que a umidade subiu no TRI e você tem um ajuste negativo da umidade, mas eu queria certificar que não tem nenhuma questão com qualidade do minério sendo vendido, mais alto teor de sílica. Tem alguma coisa para, de certa forma, para tranquilizar o mercado, que a qualidade é boa e que a gente está falando de um produto que está tendo uma aceitação boa na Ásia. E o segundo ponto, com relação à alocação de capital ainda, né? Assim, a gente viu um buyback que tem sido executado pela companhia, ou seja, a sinalização é de que o management todo acredita que de fato o papel está descontado. A minha única dúvida é como que você concilia isso, né, com a questão da liquidez do papel, né? Assim, quanto mais você recomprar, obviamente
você cria um efeito positivo no papel, mas você vai secando a liquidez, aí fica um gap bem grande, assim, a liquidez da CMIN com a liquidez dos outros pares. Então, queria ver exatamente como que isso passa no processo decisório de vocês. Obrigado. Não, obrigado pelas perguntas, né? Ter a oportunidade de entrar um pouco mais de detalhe nesses pontos. Em relação ao primeiro trimestre, a gente tem uma perspectiva hoje muito positiva, né? Que a gente estima de ter um potencial de aumentar o preço de referência em mais de $20, que seria um impacto de uma magnitude em termos de valor financeiro absoluto, bastante superior, inclusive, ao impacto negativo que a gente teve no quarto trimestre, tá? E eu acho que essa dificuldade, né, de incorporar isso, se você olhar a diferença entre o nosso EBITDA no quarto tri e o consenso, é exclusivamente explicada, né, por esse ajuste na provisão. Então, é algo que felizmente deve nos beneficiar ao longo do primeiro trimestre. E se você olhar para as curvas futuras hoje do minério, né, estão bastante flat, diferentemente do que a gente enxergou ao longo do ano passado. Então, a gente, inclusive, voltou a iniciar, né, novas operações de hedge para capturar e travar esse patamar de preço. Em relação à qualidade, Léo, a qualidade do nosso quarto trimestre, a gente teve um nível de ferro de 61,6% aproximadamente, muito em linha com Platts 62, uma sílica em torno de 7% e uma alumina baixa de 1,6%. Então, é um produto de qualidade, com uma aceitação excepcional. Acho que o mercado em algumas vezes nos perguntou em relação à liquidez dos produtos. Isso nunca foi uma questão para a companhia. Todas as nossas vendas no spot, elas sempre são no modelo de competição, né, de leilão, e sempre com participação de diversos players. E naturalmente, as condições atuais, né, em função de toda essa instabilidade na Rússia e Ucrânia, aumentam ainda mais a liquidez de produtos de baixa alumina, como é o caso do minério brasileiro e da nossa companhia. Em relação à alocação de capital e à liquidez do papel, acho que é um ponto válido e é o que nos faz ser cauteloso em relação aos programas de recompra da CSN Mineração, e eventualmente a gente poderia voltar com esse volume comprado em um momento que a gente entenda que o papel esteja precificado num nível mais razoável do que o atual. Mas então, a tranquilidade que eu posso te dar é que a gente sim, né, acompanha essa métrica, entende a relevância disso para o mercado, entende inclusive que alguns investidores preferem ter a exposição ao negócio da CSN Mineração através da CSN, função da maior liquidez, e vamos ficar atentos, dentro do possível, ajudar a melhorar a liquidez do nosso papel. Tá certo, Pedro. Só um esclarecimento, então. Hoje você está vendendo, comparado com o 62, Platts 62, você está vendendo num pequeno desconto, por uma qualidade um pouquinho inferior no ponto metálico, é isso? Isso, um pequeno desconto. Isso, basicamente ponto metálico e sílica, e a gente se beneficia da alumina baixa. E hoje, eu não sei se obviamente você tem acompanhado, né, em função do momento de mercado, os descontos por demérito de alumínio, eles subiram bastante, né? E como a gente tem essa característica de ter uma alumina baixa, isso acaba virando uma valorização, um prêmio do nosso produto, que tem se tornado relevante. Então, até a gente tinha feito aquele exercício no CSN Day, né, dos impactos da melhora de qualidade que a gente vai entregar ao longo de 2022, e esse aumento no demérito de alumina está fazendo com que o output seja, ao invés de um aumento de margem de $4,5, algo mais próximo a $5,4 com preços spot, né? Então, é algo que nos beneficia. Ano passado, Léo, como a gente, né, conversou ao longo do ano, as condições de preço nos permitiram comercializar um volume de minérios de oportunidade, e é algo que, em função desse novo patamar de preço, a gente vai considerar, mas ainda assim a gente tem hoje no nosso cenário base uma melhora da qualidade ao longo de 22, ainda sendo beneficiado, né, pelo ramp-up que deve acontecer agora em março ainda, dos projetos associados à planta central, que é o CIMAI 3, rebritagem e espirais,
que vão ajudar na melhora da qualidade da nossa planta central. Obrigado, Pedro. Ô, Léo, só para complementar o que o Pedro falou, com relação à recompra de ações, foi uma coisa pontual e o nosso interesse é que a companhia tenha cada vez mais liquidez em termos de movimentação de ações. Então, foi uma intervenção pontual em função da queda de preço e a nossa ideia era até voltar para o mercado com lote e, eventualmente, se for para cancelamento, depois a gente pretende voltar com nova emissão. É uma coisa que realmente é para aproveitar, foi, né, naquele momento, para aproveitar preço, e realmente foi assertiva, porque gerou, realmente foi feita quando o preço estava bem baixo, e a gente teria hoje uma condição de volta para o mercado com um lucro bastante grande. Então, foi uma intervenção pontual. Nossa ideia é, ao contrário, aumentar a liquidez do papel. É claro que com toda a ciência técnica necessária para que a gente tenha proveito dessa maior liquidez. Mas a intervenção em si foi por conta da queda bruta do papel e a gente sabedor de que as condições eram pontuais de mercado e foi acertada em função do resultado que isso pode trazer para a companhia. Tá? Obrigado. Obrigado, Benjamin. Nossa próxima pergunta será em inglês, do senhor Carlos de Alba, Morgan Stanley. Yeah, thank you very much, Mr. Esteban and Pedro. Thank you for the opportunity. I just wanted to come back and ask about the guidance for volumes. I think Pedro mentioned the guidance for 2022 of between 39 to 41 million is unchanged. But how do you see beyond that? Clearly, the story of the company, as it was presented to the market, is a growth story, a growth opportunity in iron ore, with very good costs, cash costs. So also, if you could comment on the progression in cash costs, the increase in the fourth quarter, a little bit more than what I think either the guidance or the soft guidance has been. How do you see the C1 cash costs evolving in 2022 and in the coming years? Thank you very much. Carlos, obrigado pela oportunidade de tocar nesse ponto, né, que a gente acabou não explorando tanto na apresentação. Em relação ao volume, o guidance de 39 a 41 está mantido, né? A gente está adotando uma série de medidas, né, para garantir uma performance no período seco melhor do que a gente teve nos últimos anos, para compensar esse período chuvoso que foi bastante forte em Minas, né, como todos puderam acompanhar nos noticiários. E para frente, Carlos, a gente tem todos os projetos de crescimento avançando, né, conforme apresentados no CSN Day no final do ano passado. Ano que vem a gente tem a entrada da planta de Pires, com um adicional de 3 milhões de toneladas sobre a capacidade instalada. Em 2024, onde a gente tem um salto bastante expressivo, naturalmente ao longo de 2024 tem um ramp-up das plantas. Você tem a entrada da P15 com 15 milhões de toneladas, a P4 com outros 4 milhões de toneladas e a recuperação de rejeitos da B4 e ultrafinos que juntos adicionam 3,5 milhões de toneladas. Então, a gente está falando de um incremento próximo a 23 milhões de toneladas do que a gente considera como fase 1, os 33 milhões. Né? Então, 2/3 dessa adição de capacidade até 2026 virá em 2024. Os projetos estão avançando bem. A P15, a gente já comprou o primeiro pacote de equipamentos, a gente tem mais de 1,4 bi em equipamentos já com validação técnica das propostas, negociação comercial bastante avançada. Então, as perspectivas da execução do plano de investimento seguem bastante positivas. Em relação ao maior custo que a gente tem do seu no quarto TRI, de $21,6,
foi algo pontual, não recorrente, de novo impactado por chuvas acima da média histórica e da parada um pouco estendida em novembro, né, para manutenções e recuperação que são normais para a nossa atividade. Mas acho que eu gostaria de compartilhar com você, Carlos, o dado de dezembro, né, onde a gente já teve um custo abaixo de $19, que era o guidance para o ano anterior, e acho que aponta um pouco para onde a gente está enxergando o custo ao longo de 2022. Óbvio que a gente tem que ainda entender quais vão ser os impactos, né, dessa inflação global e como a Petrobras vai se comportar em relação ao preço de diesel, que é um input relevante para a movimentação de milha, até no custo da ferrovia, mas a gente continua com um cenário de entregar um custo abaixo do ano passado, um custo mais próximo de $18, isso em função de uma série de medidas de controle de D&A, mas também de aumento de eficiência nas nossas operações. A partir dessa semana, por exemplo, a gente começou a receber caminhões com uma capacidade maior, que vão movimentar os nossos rejeitos. Isso vai levar o custo por tonelada transportada para baixo. Então, tudo isso tem uma série de medidas que a gente está adotando que vão suportar esse menor custo, que é o guidance da companhia para 2022. So thank you for the clarity. Just to make sure that I get it. You see the $18 per ton C1 cash cost is the average that you see for 2022, or is where you may be ending the year? And also, since you were kind enough to mention the December cash cost of $19, what was it in January and February, given the range that we saw, particularly in January? Provavelmente esses $18 que eu mencionei é a média ano, né? É o nosso guidance para o ano. Em dezembro eu falei abaixo de 19, na verdade foi $18,6, tá? Então foi mais próximo de 18,5. E em relação a essa questão do nosso custo para o início do ano, a gente teve esse impacto de volume, sim, Carlos. Não fechamos números do primeiro trimestre, mas a gente continua mantendo os $18 para o ano. Então, a gente vai ter um impacto, sim, dentro do primeiro TRI, mas a gente acredita que tem todas as condições de entregar isso ao longo do ano. Okay. Thank you very much. Good luck. Novamente, se vocês querem fazer uma pergunta, por favor, digitar *1. Para retirar a sua pergunta da fila, por favor, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos no nosso call de resultados. Queria terminar agradecendo e parabenizando os colaboradores da CSN Mineração, sem os quais esse resultado recorde não seria possível, apesar, né, de todas as adversidades com pandemia e com os impactos das fortes chuvas em Minas Gerais, mesmo com esse contexto mais difícil no final do ano, no quarto TRI, conseguimos entregar um resultado recorde, bastante acima do recorde anterior, e estamos muito confiantes de que 2022 pode ser ainda melhor, e vamos trabalhar duro para entregar esse novo recorde ao longo desse ano. Obrigada. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.